bem? Bom, nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios 2 e 3 que ficaram faltando lá no finalzinho do caderno 1, beleza? Sobre semelhança de triângulos. Então vamos lá, gente. O exercício 2 foi tirado da FUVEST e eu peguei ele direto na prova da FUVEST, tá? É um exercício de 2013, da FUVEST de 2013, segunda fase. Então, e foi o segundo dia da segunda fase, né? Então ela teve uma prova na segunda, essa prova que aconteceu na segunda, né? As provas de segunda fase acontecem domingo, segunda e tal. Então aí tem inglês, tem geografia, para quem faz, né? Tem biologia, tem química, e ali nas questões de matemática tinha essa questão, que era 15 da prova, mas é o 2 aí na página 290 de vocês. E diz assim: um teleférico transporta turistas tal entre os picos, ele deu algumas distâncias, tanto no texto quanto na figura. Então que ótimo, olha só, nós temos um pico A de altura 500 metros em relação ao chão, um pico B de altura 800 metros. Primeira coisa interessante, já que ele até desenhou o triângulo aqui pra gente, né, é a gente perceber a diferença entre essas alturas. Então, obviamente, aí entre 500 e 800, nós temos uma diferença de altura, já que aqui é 500 e aqui é 500. Essa diferença de altura é de 300 metros, tá? Fica sendo a altura desse triângulo maior. E depois nós temos um triângulo menor. Então é um típico caso de semelhança de triângulos. Então eu vou destacar aqui em laranja o triângulo maior, tá? Vou dar um nome para esse ponto, ok? ABC, ok? Beleza? Então nós temos aí 300 metros. E o triângulo menor está dentro dele. Deixa eu colocar aqui de azulzinho ali dentro. Esse triângulo pequenininho aqui, ó, AT, sei lá, o que vem depois do T no alfabeto? É PQRSTU. Beleza, vou dar o nome desse ponto U aqui, ok? Então ele quer saber qual é o deslocamento horizontal do teleférico quando o deslocamento vertical for 20. Obviamente é o X que já está destacado, e ele está falando que esse Y, né, o deslocamento vertical é 20. Então na vertical, a casinha do teleférico, só olhando a vertical, essa casinha subiu 20. E na horizontal, quanto que ela andou? Isso corresponde a um deslocamento de quanto na casinha? Gente, segunda fase, vocês têm que se organizar dentro desse espacinho aqui, ó, de meia página, beleza? Então eu vou resolver ali, como se fosse uma segunda fase mesmo, tá bom? Então você tem esse quadrado para a questão 15, tem que caber tudo aqui dentro. Se trocar, se colocar fora, não vai ser considerado. Então vamos lá, vamos fazer o item A. Ok? Item A. Eu vou fazer colorido, eu posso. Você na FUVEST não vai poder, na segunda fase. Tá, então nós temos semelhança de triângulo. Vamos redesenhar essa figura, tá? Não custa. Eu vou fazer aqui em cores, para facilitar para você, mas na FUVEST você vai ter que fazer de caneta azul ou preta, né? Tá até escrito ali em cima, ó, que coisas a lápis não serão consideradas, tá? E aí eu tenho outro triângulo aqui. Tecnicamente, gente, eu não posso passar outro desenho aqui, engrossar essa linha, porque as linhas, não adianta nada eu engrossar elas, tá? As linhas não tem espessura na geometria, então é a mesma linha. Eu só estou fazendo assim para facilitar para vocês. Então, pontos A, B, C, aqui era o ponto T e U, né? T e U. Eu quero descobrir esse valor de X, sabendo que aqui é 20, sabendo que ali era 300, e sabendo que a distância entre os picos, a distância total, é de 900, certo? Então, como isso daqui é um retângulo, né, os lados opostos são iguais, então tudo isso daqui vale 900. Então vamos lá, colocar aqui que AC vale 900. Você pode fazer esse desenho bonitinho aí, nesse espaço da prova da FUVEST. E aí você indica, né, a semelhança de triângulos. Você vai indicar que o triângulo ABC, ele é semelhante, ok? Olha o sinal de semelhança, ao triângulo, nessa ordem, se eu pego ABC, eu vou pegar aqui ATU, certo? É semelhante ao triângulo ATU. Por quê, gente? Você percebe que aqueles são ângulos de 90 graus, então você pode marcar aqui, e o ângulo A é um ângulo incomum, né? Esse ângulo A, ele é o mesmo ângulo, tanto para o triângulo ABC
quanto para o triângulo ATU. Claro que no vestibular é melhor você só marcar assim, ó, tá? Ângulo A, beleza? Isso aqui, por quê? Por causa do caso de ângulo-ângulo, né? E aí você justifica que você tem dois ângulos iguais, né? Que o ângulo AUT é igual ao ângulo ACB, ok? Que é igual a 90 graus. Além disso, você sabe que o ângulo A é comum. Ok? Beleza, está justificada a semelhança de triângulos. Então a gente faz o seguinte, ó. Olha os lados que a gente tem, né? A gente tem a altura do grande e a base do grande, a altura do pequeno, a base do pequeno. Então vamos fazer assim. Eu vou colocar, por exemplo, alturas sobre bases. É uma das possibilidades, tá? Aqui eu vou colocar triângulo grande, que para ser mais formal eu vou chamar de... Opa! Desculpa. Para ser mais formal eu vou chamar de triângulo ABC. E aqui eu vou colocar do triângulo ATU. Ok? Então a altura do ABC é 300, a base é 900, a altura do ATU é 20, a base é X. Olha só que maravilha, é uma bela regra de 3, tá? Você pode indicar aqui que você tem uma tabelinha. Eles vão ficar felizes de ver algo assim, porque você está sendo bem organizado, deixando claro a montagem. Então, aí multiplica em cruz, não precisa fazer o risco assim, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia, na prova da segunda fase não precisa. E aí você coloca lá, claro, pode cortar aqui, tá? Não tem problema nenhum você cortar. E não tem problema nenhum você já simplificar aqui, ok? Por 3. Então aqui fica 1 e aqui fica 3. Portanto, dessa regra de 3, 1x, esse 1 não precisa aparecer, tá? Eu coloco assim, gente, por questões didáticas, mas numa segunda fase você não coloca não. 1 vezes x é x. E 3 vezes 20 dá 60. Portanto, 60 metros, tá? Já que todas as medidas, eu esqueci de colocar, todas as medidas do problema estavam em metros. Esse foi o item A. Tranquilo, olha que maravilha. Você já ganhou ponto aí, pelo menos do item A. O item B, pessoal, foi modificado pela apostila, tá? O item B ia usar velocidade, ia misturar com ideias da física. Para não misturar alhos com bugalhos, ele fez uma outra coisa, ó. Ele for assim, ó, quando a altura do teleférico em relação ao chão for de no mínimo 730. Olha a figura. Você percebe que a altura do teleférico em relação ao chão é sempre 500 mais o y, né? Então, no B você pode colocar isso, ó. Opa! Olha lá, você tem 500, que é esse tamanho aqui, né? Todos esses tamanhos aqui, ó. Esse aqui também é 500, esse também é 500, esse também é 500. É 500 mais o tanto que ele subir, mais o deslocamento vertical. Então coloca isso, ó. Você quer que a altura do teleférico em relação ao chão seja no mínimo 730. Como é que eu escrevo isso? Eu posso escrever isso assim, ó. Item B, que a altura... Opa, perdão. O item B, que a altura tem que ser maior ou igual. A altura tem que ser maior ou igual a 500 mais y. E ele está falando que esse 500 mais y dá 730. Né? Então vou colocar assim, ó, a altura tem que ser maior ou igual a 730, porque ela tem que ser no mínimo. Né? Só que a altura é 500 mais y. 500 mais y. Então isso tem que ser maior ou igual a 730. Portanto, o y tem que ser maior ou igual. Hora que você passar para lá isso como negativo, de 730 tira 500, ficam 230. Tá? Não precisa ficar colocando todo o passo a passo. Economiza. Né? Você não precisa gastar uma linha aqui para colocar 730 menos 500. Não. Já pode colocar direto, porque esse é um passo bem trivial. Beleza, então o y tem que ser maior ou igual que 230. Né? Ele teria que ser um cara alto aqui, ó, de 230 para mais. Então o teleférico vai ter que já ter passado daqui. Ou ele está aqui, ou ele está ainda mais perto do ponto final, tá? da linha de chegada dele no ponto B. Beleza. Para que eu tenha isso... você pode reaproveitar o desenho, tá? Eu acho que uma boa solução aqui seria reaproveitar o desenho. Eu vou colocar aqui, então, um outro segmento. Não tem problema que eu estou fazendo esse desenho no item A. Já que ele começou com TU, eu poderia fazer TU VX
para continuar o alfabeto, mas não vou fazer não, porque já tem o xizinho, né? Não vou usar xão para não confundir. Vou voltar, PQRST, vou colocar RS, né? RSTU. Legal, tudo bem. Pode ser isso. Então, eu tenho que estar no mínimo aqui, no 230. E aí eu quero saber qual é o valor do novo x, né? Qual é o valor do novo x? Então eu vou colocar que esse outro valor aqui vale x', ok? Beleza, então de novo por semelhança de triângulos, e aí você vai falar que o triângulo grandão, que ainda é o triângulo ABC, ele é semelhante a esse outro triângulo aí com a altura verde, né? Esse outro triângulo é o triângulo ARS. Então é semelhante ao triângulo ARS, ok? E de novo pelo mesmo caso, né? Ó, aqui também vai valer 90. Então, de novo, a justificativa é muito parecida. O ângulo ASR é igual ao ângulo ACB, que é igual a 90 graus, e o ângulo A é um ângulo comum aos dois caras. Portanto, você pode montar uma regra de 3, onde, de novo, 300 está para 900, né? 300 está para 900. Podemos colocar assim, ó, para abreviar espaço, vou colocar aqui, ó, alturas bases. Não é estritamente necessário, gente, mas fica organizadinho, tá? É igual a altura do outro, 230 sobre x. Então, de novo, tem as simplificações, né? Esse cara aqui simplifica para 1, esse cara aqui simplifica para 3. Isso vai ficar aqui 1x, ou x é 3 vezes 230, que é igual a 690 metros. Ok? Então, concorda que se o teleférico estiver para lá de 690 metros, né? Se ele estiver mais para cá, já ele vai estar numa altura maior ainda, vai ter andado na horizontal mais do que 690 e na vertical vai ter andado mais, vai estar mais alto do que aqueles 230 em verde. Tá bom? Então, como isso é o x', né? Deixa eu só colocar aqui para ficar coerente. Esse é o valor de x'. Ok? Então, para que eu tenha y maior ou igual do que aquilo ali, basta, você pode finalizar com uma conclusão assim, ó, portanto, o x tem que ser maior ou igual que 690 metros. O que equivale a dizer, já que ele pediu como intervalo, né, qual é o intervalo de x? Eu vou dizer assim, ó, que o intervalo de x, o x ele tem que o x tem que pertencer a esse intervalo aqui, ó, no mínimo 690, mas ele pode valer no máximo aquela altura, o x máximo, né, é o x de 900, olhando o x é horizontal, então o valor máximo dele é 900. Beleza. Se você não gosta dessa notação, que o x tem que estar nesse intervalo, você pode usar aquela notação mais chata, né? De que a solução do problema é um conjunto que contém todos os x's reais, tal que o x fica no meio entre o 690 e o 900, tá? Tem que ser assim. Beleza. Olha que maravilha. Coube tudo ali, respondi tudo, ficou bonito, a letra até ficou grande. Vamos para outra questão desse módulo, né, que é a questão 3. Olha que interessante a questão 3. Eu estou no cinema 3D, eu estou usando um óculos 3D aqui, né, tem um óculos aqui na frente dos meus olhos. Esse óculos aqui, do olho direito, só deixa passar luz de um certo tipo. Então ele deixa passar esse raio aqui, mas ele não deixa passar um raio que vem dali, tá? O outro óculos, ele tem outro tipo de polarização. Ele deixa passar esse raio que está vindo de B, mas ele não deixa chegar o raio que viria de A. A gente vai ver isso em óptica com mais calma. O importante é que, assim, esses raios vão fazer esse caminho aí, como o próprio desenho já deixou indicado. Eu coloquei as medidas, tá? Muito cuidado com isso, elas não estão na mesma unidade. Uma está em centímetro, outra está em milímetro, outra está em metros. Essa é a distância entre os seus olhos e a tela,
ok? Obviamente o desenho não está em escala, porque essa distância é de 20 metros. A distância entre esses pontos na tela são apenas 30 centímetros. Então, olha só, o seu olho direito vai receber luz desse ponto, e o seu olho esquerdo vai receber luz desse ponto. Só que esses raios, como eles se cruzam aqui no meio, eles formam uma imagem real. Aí já é uma interdisciplinaridade com física, olha que legal. Formam uma imagem real. Toda imagem real é feita pelo cruzamento dos raios de luz. Então, se no cinema 3D você quer, sei lá, o Capitão América jogou o escudo dele, você quer ter a impressão que o escudo dele está nessa posição aqui, nessa posição X, então um pedaço do escudo tem que aparecer aqui na tela, com um tipo de luz que só vai ser filtrado pelo olho direito. E a visão, outra visão do escudo, outra versão dele vai aparecer aqui, mandando um outro tipo de luz que só vai ser permitido chegar no seu olho esquerdo. Você vai ter a impressão que o escudo não está nem no A nem no B, mas que ele está ali no X. Tá? Então você tem uma imagem virtual. O Capitão América acabou de jogar o escudo na direção da sua cara e você viu ele vindo na sua direção. De novo, nós temos semelhança de triângulo, né, gente? Por quê? Esses pontos estão identificados, AB, aqui é ED, ali é X. Eu tenho que esses ângulos aqui são iguais, né? Como é um exercício também de segunda fase, eu vou colocar assim, ó, vou ser rigoroso aqui, ó. O ângulo AXB é igual ao ângulo EXD. Opa, EXD. Se você vai para a segunda fase, seja rigoroso assim. Por quê? Porque eles são OPV. Pronto, indiquei. São iguais. Quem mais que é igual? Por exemplo, posso marcar aqui, ó, esse ângulo aqui. Como você vai estar em preto e branco no vestibular, faz duas marquinhas assim, ó, já que você não tem cores. Marca duas aqui, ó. Esses ângulos são iguais, então vou marcar aqui que o ângulo BED, o ângulo BED, é igual ao ângulo EBA, ok? Com vértice em A. Por quê? Porque eles são alternos internos, né? Você tem paralelas cortadas pela transversal. Então, por conta disso daqui, né, por conta disso daí, você sabe que os triângulos ABX é semelhante ao outro triângulo pequenininho ali. Então, o triângulo ABX, olha a ordem que eu estou fazendo, ó. Ponto sem ângulo marcado, não marquei esse ângulo aqui. Ponto sem ângulo vermelho roxo, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ponto sem ângulo vermelho roxo, nessa ordem. DEX, tá vendo? Ó? Triângulo DEX. Ok? Percebe que o cara com o ângulo vermelho está no meio, ó. O B é o cara com o ângulo vermelho. E aqui o E é o cara com o ângulo vermelho. Legal. O ângulo X, ele está na ponta. Ok? Então o ângulo X está na ponta aqui e está na ponta aqui. Legal. Sinal que eu segui mesmo a ordem correta. Beleza? Portanto, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Se eles são semelhantes, vale regra de 3. Né? Só que como que eu vou fazer regra de 3 se eu só tenho a base deles e eu não tenho a altura? Ora, se eu quiser a altura, o que o exercício pede? Ele pede a distância da tela até o ponto X. Perdão, é da tela... Ok, então da tela até o ponto X. Qual é essa distância aqui, né? A rigor ela seria medida aqui, mas no meu desenho eu posso colocar ela aqui, ó. Então eu vou desenhar, que é isso aqui que eu quero descobrir, chamar isso de desenho, já que a letra X está sendo usada. Portanto, se tudo mede 20 e esse pedaço mede desenho, esse pedaço mede 20 menos desenho em metros, tá? Se eu estiver usando em metros. Vou manter usando em metros. Né? É o que a gente usa na física, sistema internacional. Pronto, então, ó, vou fazer uma regra de 3. Então, vou pegar aqui o triângulo grande, que é o ABX, ok? E vou pegar o triângulo pequeno. Ah, já está aqui, né? Ó, triângulo grande e pequeno. Vou colocar, assim, as bases, por exemplo, e as alturas deles. A base do ABX é 30 centímetros, que em metro... 30 centésimos de metro é 30 centímetros, tá? Pode ser só 0,3 também, 3 décimos de metro ou 30 centésimos de metro, tanto faz. A altura dele é desenho,
É a altura desse cara aqui. Sai do vértice e chega na base de 30, formando 90 graus. Isso que é uma altura, né? É o mesmo Dzinho que está ali no outro lado. Beleza, é Dzinho. O triângulo DEX, eu tenho que a base é 60 milímetros. Gente, 60 milímetros são 60, assim seriam 60 centésimos, né? Porque aqui eu estou na casa dos décimos, na casa dos centésimos. Não, eu quero 60 milímetros, então eu tenho que estar na casa dos milésimos, tá? Isso aqui eu estou na casa dos milésimos. 60 milésimos de metro, né? Porque eu parei aqui para ler o número, ó, 60, parei para ler na casa dos milésimos, isso é 60 milímetros. Né? Claro que eu não preciso pôr esses 6 aqui. E aí eu divido pela altura, que aqui no caso é 20 menos D. Beleza? E aí a gente multiplica em cruz, isso vai ficar, vou multiplicar esse aqui mesmo, 0,3 vezes 20 menos D, 0,06 vezes D. Cuidado, não se esqueça que aqui tem que fazer a distributiva, tá? Porque o 003 ele vai pegar o 20 e ele vai pegar o menos D, tá? Não se esqueça da distributiva na hora de multiplicar em cruz na regra de 3. Se você 0,3 vezes 20, cancela um 0 com uma casa depois da vírgula. Fica 3 vezes 2, que é 6, tá? Então, 20 moedas de 30 centavos, que não existe, mas 20 balinhas de 30 centavos dá 6 reais. Faz sentido. O problema é se der 60 reais, né? Ou 60 centavos, né? Aí não faria sentido, tá? Mas isso aqui dá 6 menos 0,3 vezes D é igual a 0,06 vezes D. Quem está subtraindo de um lado passa somando do outro. Então, eu vou ter... Isso aqui é como se fosse 30 centavos... que vão se somar com 6 centavos. Então eu vou ter 36 centavos. Hora que eu somar. Né? 0,3 é 30 centavos. Né? Com mais 6 centavos que já estavam aqui. Então dá 0,36 vezes D. Então o D, né, passando 0,36 para lá, é 6 dividido por 0,36. A minha dica, sei lá, você pode dividir primeiro por 6, em cima e embaixo. Tá? E aí você vai obter que em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar 0,06. E aí você pode, sei lá, multiplicar por 100 em cima e embaixo para ter um número inteiro. Eu acho mais fácil do que fazer a divisão direto com números com vírgula, por 6. Agora você pode dividir por 2, né, para simplificar. Você vê como eu sou preguiçoso para dividir, né? Eu não faço a divisão até que ela esteja bem fácil, para não correr o risco de errar. Isso dá 50 por 3. Tá? 50 por 3, o número mais próximo do 50 seria o 48, que dá 16. Né? Aí tudo bem, aí você arma a conta. Claro que numa segunda fase você não vai colocar a conta armada, tá bom? Você não vai escrever isso. 2, 20, o número mais perto do 20 é o 6, 18, 2. Beleza? Isso aqui você deixa nos seus rascunhos. Você não vai passar limpo na parte de resposta. E aí, se eu for continuar essa conta, vai aparecer um 0 aqui, 6 de novo, 18 de novo, 2 de novo, enfim. Isso é igual a 16,666666 metros, que é aproximadamente igual a 16,7 metros. Fechou? Faz sentido? 16,7 metros da tela? Faz, né? Ó. 16,7 é quase 20. O que sobra? Sobraria 3,3 metros aqui. Então a imagem se forma ali, ó, 3,3 metros do seu olho, pertinho de você. Tá? Faz sentido por causa da escala do exercício. Esse é um triângulo pequenininho, com apenas 60 milímetros. E aquele outro é um triângulo grandão, né, com uma base razoavelmente maior do que 60 milímetros. É isso. Valeu, galera. Beijo, beijo.